Imagina que você morre e vai parar num lugar sombrio, muito esquisito, e aí você acorda e descobre que está num lugar chamado Abismo. Esse eu recomendo no Livros que Ninguém Pediu. Eu vou falar sobre um livro nacional chamado O Abismo, de Celina, que é muito bom. Eu dei 4 estrelas de 5 e vai contar a história da Celina, que para nesse abismo depois que morre e encontra essa entidade que é a morte. A morte fala pra ela e pra todas as outras pessoas que acordaram lá que eles vão ter que passar por 3 jogos. E se eles conseguirem ganhar os jogos, eles têm direito a passar por um espelho, chegar ao paraíso. E depois de todos esses jogos, a morte sempre dá um prêmio pra eles. E o prêmio, normalmente, é lá no castelo onde a morte vive. Quem não consegue passar desses jogos se tornam sombras bem esquisitas, sem corpo, sem nada. E também tem aquelas pessoas que se recusam a jogar e acham que podem ir contra a morte e acabam sendo obrigadas a servi-lo pela eternidade, ou até que suas almas percam toda a energia, eles não têm mais personalidade, nem uma vontade de fazer nada e são meio que expulsos do castelo pela morte. Junto com a Celina, nós temos a Kaia, amiga dela, em que elas se tornam aliadas nesses jogos para conseguirem ganhar esses jogos juntas e entrarem pro paraíso. No meio disso tudo, a morte deixa claro que eles estão lá por causa de uma morte em comum, mas todos eles se lembram de morrer de maneiras diferentes. E aí, ao longo do livro, quando elas vão vencendo, à medida que as coisas vão acontecendo, a Celina, ela fica indignada com o que a morte está fazendo com aquelas pessoas, o que a morte está fazendo com ela também, né? Porque eles já morreram, por que eles não têm direito de ir direto pro paraíso, por que eles têm que parar ali? Então ela começa a investigar o castelo, aproveitando que eles estão lá para receber o prêmio, e em nenhum momento essa Mona aqui, ela fica feliz ou satisfeita quando homens babacas, porque sim, gente, só tem homem babaca nesse livro, recebem o que merecem. Tipo, os caras são completamente escrotos. E aí, quando acontece alguma coisa com eles, ela não fica satisfeita, na verdade, ela fica com mais raiva ainda da morte. Ou seja, ela é um espírito muito puro pra ter ido parar aqui. Então você fica o livro todo indignada, pensando o que ela fez pra merecer estar ali. É absurdo. Assim como a amiga dela também, que é uma pessoa extremamente fofa, eu fico, gente, por que ela foi parar ali? E aí, à medida que a história vai avançando, você vai pensando nos possíveis plots. Eu consegui acertar pelo menos 2 plots. Na verdade, o plot final eu não acertei exatamente. Eu pensei no conceito ao redor daquilo, que foi o que eu acertei, mas, gente, quando chega o final, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Isso aqui é uma punhalada nas minhas costas. Isso aqui é um absurdo. Você sente ódio, você sente raiva. E aí, o final, ele é em aberto. O que dá pra você criar várias teorias. Mas assim, é um livro único, não vai ter outro. Assim, eu não fiquei muito chateada com o final aberto, mas eu queria mais. Porque esse livro termina com vontade de você saber mais sobre essa entidade. Tipo, ele foi escolhido pra estar ali, ele escolheu estar ali. Por que ele se tornou a morte? Entendeu? Você fica querendo saber mais sobre o passado dele. E também, depois, no final, você fica querendo saber o que a Celina vai fazer, o que acontece depois. Então, assim, ele poderia continuar sendo um livro único, mas um pouquinho mais, entendeu? Ou ela fizesse uma ideologia, mas eu queria mais dessa história e a gente não vai ter mais. É só isso aqui. Então, se você gosta de livro único, ó, rapidinho de ler, recomendo. Se você gosta de final aberto, de criar teorias, recomendo também. Mas se você não gosta dessas coisas, aí você lê porque é leitura nacional, vamos apoiar.